Todos, continuando agora a nossa parte de melhoramento, a gente finalizou a parte de melhoramento de suínos, vamos começar a parte de melhoramento genético de bovinos. A gente vai passar a dar enfoque na aula de hoje na parte de melhoramento de bovinos para a produção de leite, certo? Então, a gente vai começar falando sobre a origem e evolução das raças bovinas. Assim como na espécie suína, né, a origem da raça, né, dos indivíduos bovinos domésticos, ele vem dos bovinos selvagens, certo? De uma espécie chamada Bos primigênios. E essa espécie Bos primigênios é habitante do Velho Mundo, então região da Eurásia ali, Cáucaso, a parte do Crescente Fértil, né, que vai lá desde Egito até o Vale do Rio Indo, né, que é a parte do subcontinente indiano, né? Então toda aquela área existia bovinos selvagens, bos primigênios. Geograficamente eles se isolaram em duas subespécies. Um que é chamado Bos primigênios, mais próximo à região da Europa, e o outro chamado Bos primigênios namádicos, que se localizavam na região sul da Ásia, né? na região ali, principalmente ali, Paquistão, Afeganistão e Índia, né? Os países modernos que a gente chama por esses nomes. E a gente tem que o Bos primigênios deu origem ao Bos taurus, e o Bos primigênios namádicos deu origem ao Bos taurus índicos. Pessoal, a gente tem que tomar algum cuidado aqui quando a gente fala de taxonomia, porque isso vai mudando muito de tempos em tempos. Então, por exemplo, agora a gente não tem Bos taurus, Bos taurus índicos. O bovino europeu, ele é chamado apenas, são espécies diferentes, então Bos taurus e Bos índicos. Então, de vez em quando tem alguma mudança dizendo que eles são apenas subespécies diferentes de uma mesma espécie, como Bos taurus. Agora estão dizendo que são espécies diferentes, Bos taurus versus Bos índicos. Então, pode ser até que, como a gente está vendo aqui no slide, isso aqui possa estar errado hoje em dia, né? Hoje em dia está errado, né? Mas o fato é, Bos taurus, bovino europeu. Bos índicos, bovino asiático, principalmente na região da Índia, certo? A gente vai ver mais detalhes nos próximos slides que nem sempre esse nome europeu-asiático vai funcionar muito bem, porque a gente tem exceções, né? Então, aqui temos uma raça que é de origem ali da Ásia Central, se não me engano, é da região do Turcomenistão, né? Aquela região ali de ex-repúblicas soviéticas na Ásia Central, ali, aquela bagunça que, se alguém apontar no mapa, ninguém sabe qual é o nome do país, né? Essa raça aí, ela é uma das mais próximas do que a gente considera do Bos primigênios namádicos, né? Então seria a raça mais conservada, mais aproximada do que a gente tem do bovino primordial que deu origem aos zebulinos. Anderson está perguntando aqui se faz tempo que mudou. Não, não faz tanto tempo, não. Porque são espécies diferentes e se possuem prole fértil. Bom, aí vem um contexto bem complicado em biologia. Normalmente, até a década de 70, se considerava espécies diferentes aquelas que não formavam prole fértil, né? E a gente tem um movimento mais moderno que considera espécies diferentes não baseada em reprodução, mas baseada em similaridade genética, né? O que antigamente não era contabilizado, porque a gente não tinha técnicas genéticas laboratoriais para verificar isso.
Então, quando você pensa lá em Linneu, em 1700 e tanto, fazendo taxonomia, ele usa um critério inicial que é morfologia, anatomia, e comportamento. E depois inseriram a questão de reprodução. Né? E hoje a gente tem a questão genética. Então, a gente tem que existem indivíduos que são próximos geneticamente e não se reproduzem. E vamos imaginar, o indivíduo A não se reproduz com o indivíduo próximo B. Mas o indivíduo C, que é mais longe geneticamente dele, se reproduz. Então, na verdade, esse critério de reprodução com prole fértil, ele é meio furado, porque pode haver uma mutaçãozinha simples em uma espécie bem aparentada, né, de um indivíduo bem aparentado, que bloqueia, por exemplo, a capacitação ali, a fertilização, a relação espermatozoide-óvulo, ovócito, para formar o óvulo. Né? E, e o outro que tem 1000 mutações diferentes, mas essa mutação que impede a fertilização não existiu. Então, qual que é mais aparentado? O que tem uma mutação ou o que tem 1000 mutações de diferença, mas conservou a reprodução fértil? Então, esse é um problema hoje que a gente considera. Então, classificaram eles como espécies diferentes por conta de similaridades genéticas, apesar deles produzirem prole fértil. É uma acepção mais contemporânea do que é uma espécie. Né? Ela é bem complicada, na verdade. Né? A gente está ainda em discussão pessoal da taxonomia sobre isso. Mas esse bovino aí da foto, né? Isso é uma foto, é um animal real, ele é o mais parecido com um animal mais primitivo. Né? E aqui a gente tem um bovino. Na verdade, essa imagem não é um animal real, é um animal empalhado, né? Que está em exposição no museu lá na Europa, se não me engano, na Polônia, né? Que esse animal se chama auroch. Eu vou até escrever aqui no chat o nome dele. Auroch. E esse animal auroch, ele é considerado o bovino selvagem primordial que deu origem a todas as raças bovinas europeias. Então, se a gente tem raça holandesa, raça cimental, raça quianina, blondactene, as raças ibéricas, as raças britânicas, Angus, Shorthorn, a raça lídia, né, que é de toureiro na Espanha, qualquer raça lá da Europa veio a partir da domesticação deste animal. E a gente tem que o último representante desse animal, esse animal era bem caçado, né? E pela concorrência em pastagens, né, com o bovino doméstico, né? Toda vez que aparecia um bovino selvagem, ele era morto, ele era caçado, né? E o último bovino auroch selvagem morreu lá para os meados do século XVII, 1600 e alguma coisa, numa floresta na Polônia. E eles preservaram, fizeram taxidermia, né, empalharam esse animal, e ele está em exposição até hoje. Então, é esse aí o animal primordial lá, né? Ele parece um bovino normal, né? Mas só que ele era selvagem, né? Inclusive, aquela picapezinha da Renault, né, o Oroch, dado o nome em homenagem não, né, para remeter, né, para lembrar essa característica selvagem, né, forte, não sei o que lá, desse animal. Okay? E até nos anos 30, 40, o governo da Alemanha nazista, né, com aquela fixação em pureza genética e tudo mais, começou a pegar os animais mais primitivos que eles tinham mantido lá em zoológico, que eram bovinos que eram parentes dos aurochs, e quis reconstituir
geneticamente o auroch através de cruzamento e seleção, né? Acasalamento e seleção. E eles, hoje, desde essa década aí de 30, 40 do regime nazista, né? Ele ainda existe a raça bovina auroch, mas essa raça bovina auroch é uma raça doméstica, que foi selecionada por esse pessoal lá da Alemanha para parecer com o bovino primordial. Assim como eles tinham a fixação também, né, que a gente já sabe, da raça ariana, né? Então, eles foram fazer expedições lá na região da Índia, onde possivelmente a raça pura ariana surgiu para verificar povos isolados que sejam arianos puros e tudo mais, aquela fixação de superioridade genética de raça humana, eles tinham também com raça bovina, né, para ver para onde ia a neurose, né, a loucura desse povo aí, né, no século passado. Né? Não está muito longe hoje em dia em alguns grupos, não. Né? Então, modernamente, a gente tem bostauros bosíndicos, né, como os grupos raciais principais de bovinos no mundo. Né? Claro, existem outras espécies de bovinos, principalmente lá na região da Ásia, no Tibete, no Sudeste Asiático, na Sibéria, né, que são bovinos como o iaque, o outro, esqueci o nome, não é gavial, Perdão, não vou me recordar o nome Professor, dos bovinos. São bovídeos, na verdade, né? Não são bovinos. Pode falar? é o Batengo. Batendo, isso, perdão. O batendo. Só que não são bovinos propriamente dita, né? São bovídeos que são de natureza mais selvagem e apesar de serem criados na China, tem algumas iniciativas de domesticação e utilização deles para a produção de carne, né? Você tem também na América do Norte, né, principalmente nos Estados Unidos, criação do bisão, né? Mas isso aí, em termos de produção de carne, né, e leite, isso aí é muito, muito, muito baixo. É coisa realmente local e nos Estados Unidos é nicho de mercado, né? O bisão e o que eles chamam de bífalo, né? Que na verdade não tem nada a ver com búfalo, o que eles chamam o bisão de búfalo, mas não tem nada a ver. O cruzamento do bisão com o bovino, que eles chamam de bífalo, né? De bife, que é gado de corte, com búfalo, que seria o bisão. Então, eles fazem cruzamento, né, meio sangue de bisão com bisão selvagem com bovino. Mas se a gente fala mesmo de produção de verdade, bostauros bosídicos. E aí a gente tem divisão no mundo entre duas variedades de bostauros. O bostaurus presente no continente europeu e o bostaurus presente no continente africano. E o bostaurus europeu se divide em dois grupos genéticos. Não vou dizer que são linhagens ou se são raças, porque, na verdade, cada grupo desse tem umas dezenas de raças. Né? A gente chama a divisão de britânica e continental. Então, continental é tudo que tem na Europa, exceto as ilhas britânicas. Então, quando a gente fala ilha britânica, a gente está falando de Grã-Bretanha, ilhas do Canal da Mancha, né, que está entre a Grã-Bretanha e a França, e também a ilha da Irlanda. Né? Então, os bovinos lá, Angus, Shorthorn, entre outros ali, Hereford, entre outros ali que vão estar na região das ilhas, né? Então a gente tem também Ayrshire, Jersey, e entre outras ilhas ali do Canal da Mancha, você vai ter que eles são chamados de britânicos, né? E por que a gente criou essa definição de britânico? Ora, melhoramento genético moderno, né, lá de Bakewell, em 1700, né, e alguma coisa, né, século XVIII,
surgiu na Inglaterra. Então, eles se especializaram muito em produção de raças, enquanto essa tendência de produção de raças no continente europeu, na região continental europeia, surgiu basicamente por distância geográfica, né, isolamento geográfico das raças, enquanto que na região da Inglaterra e Ilhas Britânicas foi por conta de seleção propriamente dita, né? E no continente africano, a gente pode separar em dois grupos. O grupo chamado Sanga e o grupo do Oeste Africano, né? Então, do Oeste Africano, a gente tem exemplares como, por exemplo, a raça Nidama, né? E essa raça é muito interessante porque ela, cruzada com o Red Poll, né, que é uma raça britânica, ela forma a raça Senepol, né? Então, quando a gente fala oeste africano, é toda essa costa de Senegal, Camarões, Nigéria, né? Toda essa parte de Benin, né? E aqueles reinos antigos africanos do oeste, né? De qual a gente tem muitos escravizados que vieram para o Brasil, né? E o grupo Sanga é mais relacionado ao sul da África e tem a raça Tule, mas todos são europeus não, perdão, taurinos, né? Então são taurinos africanos, então são mais similares aos bovinos europeus do que aos bovinos asiáticos lá, né, de origem bosíndicos, né? Então a gente tem também zebu na África, né? Principalmente essa raça aí, a raça Borã, que é uma raça zebuína africana, e tem o zebu tradicional, né? Esse zebu indiano, né? A gente chama de indiano, mas na verdade são todas da antiga colônia britânica, né? Da Índia. Então a gente fala de Paquistão, Afeganistão, né? E Índia, principalmente. Então a gente está falando de raça Nelore, raça Guzerá, raça Gi, raça Sindhi, entre outras raças que não são usadas aqui no Brasil, que são dessa origem indiana, certo? Então, apesar de estarem no mesmo continente, por exemplo, a Nidama é geneticamente mais próxima de um bovino europeu do que do Borã. Geograficamente, eles estão perto, mas geneticamente eles são mais próximos aos europeus, né? O Luiz está perguntando se houve tentativa de cruzamento de búfalo com bovino. Tentativa, sim, né? Só que não é estabelecido produtivamente, né? Eu não me lembro de ter nenhum descendente assim vivo para contar a história. Não tenho referência nenhuma na literatura de cruzamento de búfalo com bovino, de búfalo mesmo, né? Búfalo d'água, né? O búfalo jafarabade, o murra, nunca vi nenhum cruzamento com bovino. Então, o que a gente tem aqui de diferenças principais, a gente vai focar em bovinos europeus e bovinos indianos, zebus indianos e taurinos europeus, como os principais animais selecionados para a produção de leite, né? Então, principal diferença, cupim, certo? Eu acho que todo mundo já sabe, mas não custa nada reforçar que o cupim é esta estrutura aqui, né? Essa protuberância aqui, rica em tecido adiposo, que é muito utilizada como reserva energética, né, dos animais, né, zebuínos para situações de adversidade, certo? E esse tipo de estrutura anatômica só é encontrada nos zebuínos e não nos taurinos. E, professor, eu vi um reprodutor, um touro, sei lá, pardo suíço, que tinha uma protuberância nessa região dorsal aí, né? Bom, muito possivelmente não, com certeza, massa muscular, certo? Não confundam
cupim, que é essa protuberância, né, essa corcova aí, né, como no camelo, com um acúmulo de massa muscular de um touro, né, de um macho fértil de taurino. Né, são bem diferentes. Né? Taurino, crânio curto e marrafa longa, e no zebuíno, o crânio é mais comprido. Né? Então, a gente tem esse crânio aqui. Então, e a estrutura cranial aqui também é diferente entre taurinos e zebuínos. Né? Taurinos têm cornos mais curtos e circulares, né? E zebuínos têm cornos compridos e elípticos. Taurinos, orelhas de pontas arredondadas, e zebuínos com pontas no final da orelha, né? Orelhas pontiagudas. Né? Taurinos têm maior perímetro torácico e zebuínos têm menor perímetro torácico. Isso relacionado a uma questão de adaptação. Então, os zebuínos evoluíram para regiões em que havia uma necessidade de não produzir muito calor interno, certo? Então, essa questão do perímetro torácico, ela está amplamente relacionada com a capacidade respiratória e também com uma maior quantidade, né, de uma massa, né, um volume maior de massas internas que geram calor, certo? Então, o zebuíno ele tem menor perímetro torácico para produzir menos calor, enquanto que o taurino, que frequentemente sobrevive em regiões mais frias, eles têm uma tendência de ter perímetro torácico maior. Né? Com relação à pelagem, taurino tem pele grossa, da cor do pelame, né? Então, perdão, aqui onde está pelo, né? Então é pele, não é pelo. Então a pele grossa da cor do pelame. Então, se o pelo é branco, a pele é branca, normalmente em taurino. Em zebu, não. A gente tem pele fina e escura e pelos curtos de cor clara e sedosos, normalmente. Então, vocês vão encontrar zebuínos de coloração vermelho, acastanhado, né? No máximo. Né? E a maioria dos zebuínos vai ter coloração branca de pelo e negro de pele. Então, é uma diferença. Às vezes a gente vê, por exemplo, um bovino Nelore, acha que a pele dele é branca, porque o pelo dele é branco. Né? Então, na verdade, zebuínos têm pelo claro, né, de branco a castanho, não tem preto, né, e a sua pele é pigmentada para não haver problema com a radiação solar, já que ele vive numa região mais tropical que tem maior incidência de raios ultravioleta. Então, ele tem uma proteção natural com a melanina na pele, mas não no pelo. O pelo é branco para refletir mais a luz solar, não absorver tanto calor, certo? No taurino, pelo lanoso, ou seja, o pelo ele costuma formar uma camada que retém o ar quente para possibilitar uma manutenção, segurar o calor do ambiente, né? Então, se a gente vê raças, por exemplo, como a Chianina, não, perdão, Charolês. O charolês tem animais, principalmente quando eles são criados em regiões frias de verdade, que o pelo dele chega a ser uma lã. Ele é bem espesso, o pelo, né? E ele forma uns redemoinhos, como se fosse encaracolado. Tudo isso para manter a temperatura, o calor, né? O ar quente preso ali naquela região e o animal não sofrer com frio. Né? Então,
é uma adaptação interessante que o zebuíno, logicamente, não tem, porque se faz frio, nas regiões onde ele foi desenvolvido, é o frio da madrugada por questão de estar em região desértica, mas não é um frio permanente, então ele não desenvolve pelagem para retenção de calor. Né? O zebuíno também tem mais vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas para facilitar a troca de calor, né, com o meio, né, a exaustão do calor, né, e tem um umbigo penduloso, que também está relacionado, né, tanto o umbigo como a barbela, né, essas regiões aqui de pele solta, né, para facilitar a perda de calor do animal. O taurino tem aparelho digestivo maior, come menos, porém em maior quantidade. Opa, essa escrita ficou confusa, né? Come menos, ele come menos vezes ao dia, certo? Então, ele faz uma grande refeição, né? Poucas grandes refeições, ingere muito alimento, e esse alimento dentro do trato gastrointestinal, né, principalmente no rumen e no intestino, né, ele gera calor para o animal. Já o zebuíno, ele não pode se dar esse luxo. Ele tem um aparelho digestivo menor para não gerar tanto calor pelo incremento calórico do alimento, come várias vezes ao dia e tem menor taxa de metabolismo e menor calor interno, certo? E ele também é mais adaptado à ingestão e à digestão de gramíneas tropicais, certo? Então, falando em gramíneas tropicais e gramíneas de regiões de clima temperado, né? Eu acredito que vocês que fizeram horticultura recentemente vão saber muito mais disso do que eu, né? Mas as gramíneas tropicais, elas são mais ricas em celulose, elas têm e lignina, né? E compostos fibras não digestíveis, né? E enquanto que as gramíneas, né, e as forrageiras, de modo geral, de clima temperado, elas são mais ricas em proteínas, né, e com menos fibra comparativamente, ok? O taurino tem melhores aptidões para a produção de leite, porém tem partos distóxicos. Bom, aqui eu vou pedir perdão, né? A palavra correta é distóxico, sem essa letra R aqui, perdão, certo? E a ocorrência de partos distóxicos se dá principalmente pelo grande porte corporal desses animais europeus. Então, são bezerros relativamente maiores do que no zebuíno, né? Os zebuínos, por terem pele mais grossa, eles têm mais resistência a ectoparasitas. E tem mais resistência genética também para endoparasitas, né? Rafael tentando que tem um parto distóxico. Bom, definição rápida, parto dificultoso, que vai ter necessidade de intervenção. Beleza? Então, vamos deixar... claro, isso aí, quem quiser se aprofundar sobre distocia, né, e tudo mais, mas a gente pode generalizar e usar como sinônimo parto difícil, parto problemático, certo? Que vai precisar de interferência. Então, os zebuínos têm bezerros, né, crias menores, então vão ter maior facilidade de parto e tem a questão também de maior habilidade materna, o que é um bônus e é um ônus também. Se você pensar em gado de corte, essa habilidade materna é muito boa, porque faz com que o animal tenha maior sobrevivência, ele mame mais, ganhe mais peso. Mas se você pensar em raças leiteiras, principalmente raça que vai estar sendo explorada no sistema de ordenha mecanizada, isso aí vai ter um problema, porque o animal
ele vai necessitar do estímulo do bezerro para que, vamos usar um termo popular, o leite desça, certo? Comece o processo de secreção do leite, certo? Então, é muito comum no bovino zebuíno, né? No zebuíno, que haja a técnica chamada de ordenha com bezerro ao pé. Normalmente, tendo ou a presença, né? Então vai depender do grau de efeito dessa parte materna vamos dizer assim, da domesticação, né, e do melhoramento genético da raça, mas isso vai desde a simples visualização do bezerro até um contato físico do bezerro próximo à perna ou o contato na glândula mamária, até a necessidade realmente de sucção inicial do bezerro para que desça o leite, né? O Hanson está perguntando se são tipos, são ecótipos. Inicialmente eram ecótipos, sim. Depois, eles se estabeleceram como raças, certo? Essas raças aí naturais eram ecótipos, certo? O GIR, por exemplo, o Cindy, por exemplo, perdão, era um ecótipo que vivia no deserto. Então, pegaram esses animais do deserto e formaram a raça hoje moderna chamada Cindy. Né? Ok. Vamos para as definições de raças, começando pelas raças europeias. Né? A raça holandesa, ela vem em 2 sabores, né? Café e chocolate. Não, ela vem nas colorações preto ou vermelho, né? E existe até uma coisa um tanto quanto estranha, né? Quando a gente fala em holandês, que a gente sempre associa a raça preto e branco, né? Porque foi a raça, foi o tipo, né? A coloração mais selecionada. Então se criou no início da formação das raças meio que um preconceito de que as vacas vermelhas não produziam tanto leite. Então, um touro que produzisse vacas vermelhas era eliminado de um teste de progênie, por exemplo, ou de uso amplo na raça. Né? Tem um caso clássico aí nos anos 60, se não me engano, que é um touro chamado Charlie, que foi adquirido pelo valor de $100.000. Você imagina, nos anos 60, $100.000 era muito dinheiro, né? Nos Estados Unidos, o McDonald's era comprado por menos de 50 centavos, né? Um Big Mac nessa época. Então, você imagina o que é $100.000 nessa época. Então, e aí eles começaram a usar intensivamente esse touro, e o touro teve uma cria, um bezerro vermelho. O que aconteceu? Ele foi retirado e nunca mais foi utilizado. O cara perdeu, né? Teve um grande prejuízo no investimento que foi feito por conta desse indivíduo ser heterozigoto, por causa desse preconceito, né? Mas hoje, meio que por conta disso, né, se tem raça holandesa preto e branco, raça holandesa vermelha, né, vermelho e branco. No início era só a cor, hoje elas estão como grupos genéticos, né, como variedades bem distintas em termos de produção de leite. Então, a gente tem que conhecida como a de maior potencial para a produção de leite. Então, não existe raça estabelecida com maior média de produção de leite, maior capacidade de quantidade, quilos de leite, do que a raça holandesa. Né? Então, ela tem alta produtividade, mas ela exige melhor manejo e maior qualidade nutricional, certo? Então, ela tem uma necessidade muito grande de atendimento das suas necessidades nutricionais específicas, né? E como pontos fracos, a gente tem os aprumos e a resistência, principalmente relacionado a problemas de pernas e pés, né?
a questão de ligamento, de úbere, né, e o andamento, né, o andar dela também é problemático, problemas de casco, entre outros. E outra coisa muito relacionada também é a altura. São animais muito altos, muito grandes comparados às outras raças. Ela contribui muito para a melhoria da produção de leite por meio do uso de reprodutores em cruzamentos com raças zebuínas ou em outras raças de animais menos produtivos nas regiões cujo clima predominante é o tropical. Então, ela, por conta dessa necessidade de um clima, né, por volta da casa aí dos 25 graus, para ela ter uma produção de leite legal, em termos de pastejo extensivo em regiões tropicais, né, em que a temperatura usualmente sobe além dos 30 graus, ela não produz, certo? Ela não vai ser produtiva em regiões de clima quente, né? Dados aqui de tabela do Brasil, médias brasileiras medidas pela Embrapa, a produção de leite em 305 dias, né? Bom, esse número, 305 dias, é uma padronização que a gente tem, que é a duração da lactação, que otimiza tanto a parte produtiva quanto a parte reprodutiva, né? Então, se a gente tem uma perspectiva de produção de um bezerro por ano, né, 365 dias, e para essa parte reprodutiva andar bem, né, ser considerado e a gente ter uma renovação das células, né, do tecido mamário entre lactações, é preconizado que o período seco da vaca seja de 60 dias. Então, em um ano, né, que tem 365 dias, retirando esses 60 dias, a gente teria 305 dias como o padrão de mensuração da produção de leite. Beleza? Então, sempre a gente vai falar em 305 dias. E a raça que produz essa extensão toda é a raça holandesa, é a raça padrão aí, que tem um período de lactação de em torno de 305 dias. Claro que existem vacas que secam naturalmente pouco antes, pouco depois, mas é considerado um valor adequado, né? Então, média de 6.700, né, um desvio padrão aí de 1.900 quilos para mais ou para menos, produção média diária de 29 quilos, é uma produção alta, teor de gordura em torno de 3,5% e teor de proteína de 3,2%. Né? A gente vai ver que esses valores são mais baixos do que de outras raças, mas a raça holandesa consegue conciliar esses valores de proteína e gordura com alta produção, o que resulta, no final, em alta produção acumulada, né, deposição de gordura e de proteína por via de leite muito mais alta. A idade é o primeiro parto entre 24 e 25 meses, né, 2 anos de idade, e o intervalo de parto típico 12 a 13 meses, um ano, né, o que significa um bezerro por ano. Um padrão muito desejável aí, né, a raça holandesa, por isso é a mais utilizada dentro de sistemas de produção. Ela tem alta produtividade, mas exige melhor manejo e nutrição, né? Já havia colocado. E outras coisas com relação ao histórico, né? No Brasil, ela é chamada de holandesa, mas, na verdade, ela tem nomes diferentes ao redor do mundo, né? O nome padrão dessa raça hoje é a raça Holstein Frisia, né? Vou até escrever aqui, que eu esqueci de colocar no slide, é a raça Holstein Frisia, que, na verdade, são nome de regiões ali da Holanda, né, da sua divisa da Holanda, né, Países Baixos, junto com a Alemanha ali, Dinamarca, né, aquela região ali da região meio norte da Europa. Então, a gente tem que, originalmente era a raça Frisia, né, que vem
da região da Frísia, que fica nessa região da Holanda aí. E no início do século XX, lá por 1900 e pouco, começou a se importar muito, os Estados Unidos importou muito gado desse tipo da região de Holstein, certo? Então, nos Estados Unidos, ela ficou conhecida como Holstein e na Europa ficou conhecida como Frisia, né? Só que os americanos começaram a fazer o dever de casa muito melhor do que os europeus e os europeus começaram a importar de volta, veja só, a raça que os americanos chamam de Holstein, de volta para a Europa. E na Holanda mesmo, misturaram esse gado chamado de Holstein com o gado frísio. Então, hoje a raça chama Holstein Friesian. O nome oficial da raça holandesa é essa. Mas nos países de língua portuguesa e de língua espanhola, muito frequentemente a gente vai falar o nome holandês, apesar de que oficialmente, né, dentro do círculo de produtores acadêmico aí, né, de pessoal que preza pela raça, vai chamar de Holstein Friesian. Segunda raça bem utilizada para a produção de leite no mundo é a raça Jersey, a segunda mais utilizada. Produção de 3.500 a 5.500 quilos de leite por lactação em 305 dias. É uma produção bem próxima aí, né, em termos do máximo de produção. O máximo de produção da Jersey é próximo à média da holandesa, né? Então é um tanto quanto aceitável, né, em termos de produção, com grandes vantagens. Primeiro, precocidade sexual e longevidade, né? Então tem, por ter melhores aprumos, melhores pernas, ela tem melhor capacidade de pastejo e de permanecimento em sistemas mais extensivos, então ela tem uma longevidade maior, de 10 a 12 anos, né? Facilidade na aparição, já que os bezerros são menores, né? E animais mais dóceis e mais baixos, né? Dando menos acidentes no manejo, né? Pelo animal ser mais baixo, né? A contenção dele é mais fácil do que um animal holandês que tem um porte muito maior. Adaptada a condições climáticas variáveis, pequeno porte permite a sua introdução. Então, esse variado aí a gente tem que olhar com uma certa precaução, porque apesar dela ter uma boa resistência ao calor, ela continua sendo uma raça europeia que ela produz bem naquela faixa ali até 20 e poucos graus, né, não excedendo os 30 graus, ela tem essa produção mantida. Então, quanto maior a temperatura, maior a queda de produção também na Jersey, né? Isso aí é inevitável, né? E produz o leite mais eficiente para a indústria de laticínios. E ela ficou popularmente conhecida, né, na Europa como uma raça manteigueira, porque o leite dela é mais gordo, o leite dela tem uma porcentagem de gordura maior, né? Então, tem cerca de 20% mais proteína comparado com a raça holandesa e 15% mais cálcio também no leite, né? Então, produção média 4.500 quilos por lactação, produção diária em torno de 15 quilos, teor de gordura, olha a diferença, né? Na holandesa a gente falava de 3,5%, na Jersey 5,3%. Teor de proteína 3,8%. Teor de proteína é uma coisa muito interessante, porque o teor de gordura ele tem uma influência da alimentação e da disponibilidade de energia, né, na dieta, que ele pode ser modulado ambientalmente. Já o teor de proteína ele tem uma limitação, uma maior limitação de genética. Então, ter 3,8, enquanto a gente tinha 3,3, né, meio ponto percentual de gordura a mais faz uma grande diferença, principalmente para a produção de queijo, né? Queijo, basicamente, é a coagulação de proteínas, né? Então,
a raça Jersey tem maior rendimento queijeiro também, além de ser rendimento manteigueiro, né? E se for queijo, né, que necessita ser um pouco mais gordo, também tem essa vantagem, né? Idade ao primeiro parto entre 28 a 30 meses, né? E intervalo de parto de 13,8 meses. Né? Os índices zootécnicos um pouquinho piores que a raça holandesa padrão, mas ainda assim de boa qualidade. Terceira raça é a raça pardo-suíça. Apresenta pernas fortes, cascos resistentes, melhores aprumos, rusticidade, adaptabilidade ao calor, né? Tendo mais indicação, vamos dizer, uma tolerância maior a climas comuns no Nordeste e no Centro-Oeste brasileiro, fertilidade maior, longevidade, bons ligamentos de útero. Ou seja, é uma raça que é muito forte para o pastejo extensivo. Isso porque ela foi desenvolvida na região montanhosa da Europa, né? na região dos Alpes, ali, no meio ali de Suíça, Alemanha, Itália, França, né? Então, tem essa característica maior de qualidades de perna e musculosidade melhores do que das outras raças, por exemplo, da holandesa, que é criada numa planície, né, que é a Holanda, que é o país mais plano do mundo, né? Na verdade, a Holanda é tão baixa, né, chama Países Baixos, não é à toa, que a maior parte do seu território só é mantido habitável porque eles fizeram inúmeras barragens, inúmeros diques para contenção de água do mar, né, que entrava frequentemente com as marés. Né? Devido ao seu tamanho e vigor, a raça pardo suíço vem gerando, nos cruzamentos com raças zebuínas, produtos caracterizados por grande rusticidade. E tem uma característica interessante também, que o pardo suíço ele tem variedades tanto de corte quanto de leite. Então, existe também a possibilidade de exploração do pardo suíço para corte, né, em cruzamentos. Produção média, né, de leite em torno de 7.000 quilos, produção diária de 25 quilos, teor de gordura mais assimilado aí com a raça holandesa do que com a raça Jersey, né? Então, da mesma questão. Quando a gente fala em produção de leite, a gente tem um efeito clássico aí, que é o efeito de diluição. Ou seja, quanto maior volume de leite a raça produzir, mais diluído é o leite. Ou seja, o leite ele vai ter mais água e menos constituintes sólidos em raças de maior produção. É como se você adicionasse geneticamente água no leite, né? Claro que isso aí é só uma analogia, não é bem assim que funciona, né? Mas vale didaticamente como analogia, né? Os primeiros registros da raça é uma das raças europeias mais antigas que se tem notícia, né? 4.000 a.C., no nordeste da Suíça, né? E essa raça ela é conhecida na Suíça como gado suíço, né? Ou seja, gado suíço, né? Então, teve a denominação de gado suíço, como Brown Swiss, né, em inglês, em 1880, e nos países de língua inglesa é considerado como Brown Swiss, né, que é o nome estabelecido em 1880, na Suíça e países da língua alemã como Braunvieh, né, e na Itália é conhecida como raça Bruna. Então, praticamente todos os países daquela região, desculpe aí que ficou meio encoberto a visualização do nome, mas todos os países dessa região aí, na Itália, na França, até na Espanha, chamam essa raça de raça bruna. Bruna significa marrom, né, morena, né? Então, é uma característica, vamos dizer, é um gado, é um ecótipo, né, que a gente já estava falando, é um ecótipo bem comum em várias regiões da Europa, esse animal marrom da região montanhosa. Professor? Diga. Meu país, Ceará, também tem outra denominação para essa racinha aí, viu? Não sabia não. Da parte suíça? É Suíte.
Switch? É, Não conhecia, não. pois tem. Essa denominação. Beleza. Agora passando para a raça G, né? A raça G é a raça de produção de leite na zebuína mais utilizada no Brasil, né? Caracteriza-se pela rusticidade e longevidade, né? Então a gente tem fazendas aí de genética que tem vacas aí de 18, 20 anos de idade, né? Que estão bem ainda de saúde, né? O que em bovinos é considerado bem longeva, né? E é considerado na sua própria região de origem como dupla aptidão. Só que na região de onde ela é, na Índia, não se come carne bovina originalmente, né? Eu pergunto se é Suíça? Isso, é Suíça, o nome que é original lá da Suíça, né? Então, esse Suíça significa suíço, né? Em terminologia. E a gente tem que, lá na Índia, por eles não consumirem carne bovina, né? Antes, né, bem anteriormente à chegada dos muçulmanos lá que admitem o consumo de carne bovina, né? Quando a gente tem, principalmente nas regiões da Índia, de predominância de grupos mais religiosos, né? Eles só consomem o leite do animal, né? Eles consideram a vaca como sagrada, né? E o leite como se fosse uma dádiva divina, um presente da deusa Brahma, né? Então, não confundam com o nome da cerveja, né? Brahma é relacionado à divindade indiana, né? E da onde vem também o nome daquela raça de corte Brahman, né? Que também é relacionado a isso. Então, dentro da Índia, engraçado, você não pode matá-la, mas você pode escravizá-la, né? Digamos assim. Pode usar ela para carregar carroça, para engenho, né? Para arar a terra, né? É liberado, né? Só não pode comer a carne. Então, ela é considerada dupla aptidão, ou seja, é uma raça que produz leite e que os indivíduos machos são muito fortes e muito musculosos para tração. Então, a raça Gir, ela é caracterizada também pela sua musculatura, né? Musculatura bem forte e que aguenta regiões montanhosas, por exemplo, do Brasil, né? A região ali onde ela é muito utilizada também em cruzamentos em Minas Gerais, né? Paraná, São Paulo, regiões montanhosas desses estados, ela é utilizada também por causa da sua musculatura, né? A primeira importação foi em 1909, com foco na produção de carne, e a seleção para aptidão leiteira ocorreu na década de 50. Então, é até um caso curioso e histórico, né, que desde, se não me engano, 1948, alguma coisa assim, 1950, existe a Expo Zebu, né, que é a Exposição Nacional dos Zebuínos na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, que é o polo do zebu no Brasil e no mundo, né, em termos de tecnologia, em termos de genética e reprodução, de onde tem uma grande difusão dessas empresas de inseminação artificial e de programas de melhoramento também. Então, na ocasião, né, desde a primeira edição, sempre o presidente da República ele vai para a exposição. E, na época, o presidente era Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas foi apresentaram para ele várias raças de animais, né? O Nelore, né? O Zerá, né? O Sinibad, tal, né? Mostraram e chegou para ele alguns exemplares da raça Gir, né? E o exemplar da raça Gir, ele era extremamente magro, extremamente descarnado, né? E
um membro da Associação de Criadores chegou assim: presidente, olha esse animal, quanto você acha que ele vale? E Getúlio Vargas disse o seguinte: vale o quanto pesa. Então, foi meio que uma decepção que o cara queria que o animal fosse valorizado pela sua estrutura racial e pela questão de beleza, né, e tudo mais, mas Getúlio Vargas foi bem objetivo e disse que o que realmente importava para a produção de carne vale o quanto pesa. Se ele não chega na balança e não tem carne, ninguém vai pagar mais porque ele era da raça Gir, né? Então, desde esse ponto, né, e com o despontar de raças como a Nelore nessa década de 50, a gente teve uma tendência à diminuição da criação da raça Gir para corte e muitos produtores começaram a criá-la para produção de leite. Mesmo assim, ainda existem membros dessa resistência aí de que a raça Gir é para dupla aptidão, é para corte também, né? E hoje eles denominam esse indivíduo de dupla aptidão de raça Gir padrão, em contraposição ao Gir leiteiro, que começou a ser desenvolvido na década de 50. Né? Em 1980 foi criada a associação específica para a raça Gir leiteira, que é a ABCGIL, com o intuito de promover o melhoramento da raça para características leiteiras. Então, raça Gir é a preferida para cruzamentos leiteiros, principalmente com a raça holandesa no Brasil. As crias nascem com pequeno peso e não provoca problemas de parto. E não há registros oficiais de nenhum parto distóxico dentro da raça Gir. Problemas. Produção de leite. A raça Gir tem uma média de produção bem mais baixa, em torno de 3.000 quilos de leite por lactação, de 305 dias. Produção diária em torno de 11 quilos, porém com uma boa qualidade de leite quanto à gordura, 4%, mas quanto à proteína nem tão bom, 3,17%. Primeiro parto médio no Brasil, isso aqui é a média Brasil, viu, pessoal? 42 meses. Ou seja, quase, né, em torno aí de 3 anos e meio para ter o primeiro parto. Intervalo de parto de 16 meses, ou seja, está um tanto quanto distante, né, 1 ano e 4 meses aí, um tanto quanto distante do objetivo de um bezerro por ano, por vaca, e a duração da lactação de 280 dias. Ou seja, ela produz 25 dias menos de leite, né, de lactação, comparada com a raça holandesa, né, que é considerada como a padrão. A habilidade materna das vacas Gir constitui um excelente fator de crescimento dos bezerros na fase pré-desmama. Mas tem esse prejuízo do comportamento aí, né, que em muitas propriedades em muitas raças não, né, em populações tem a necessidade de bezerro ao pé para realizar o ordenho. Né? Raça Guzerá, né, é muito utilizada em cruzamentos com raças europeias para obtenção de animais produtores de leite e também para a produção de novilhos precoces, né, porque a raça Guzerá ela tem uma tendência do ponderal, né, da parte de crescimento muito boa, uma genética para crescimento muito boa, né, para crescimento e quantidade de carne. Né? E por esse mesmo motivo também tem uma divergência entre os criadores. Existem os criadores de Guzerá corte e de Guzerá leiteiro. Né? É reconhecida por compor a maioria das raças bimestiças. Né? Então, a gente conhece muito a raça girolanda como uma raça sintética bimestiça. Mas existem outras raças sintéticas bimestiças que não foram tão à frente como a raça girolanda, em termos de sucesso nacional, né? E internacional até, né? A girolanda, inclusive, é exportada. Então, raças como Lavínia, Pitangueira, Riopardense, Cariri, Xingu, Santa Mariana, Buzonel e Buzolanda, eu aposto que, se muito, vocês ouviram falar aí da Buzolanda, alguns da Buzonel. Né? Dificilmente
você tem alguém que viu presencialmente e tocou num animal dessas outras raças aí. São raças que foram criadas aí na década de 70, principalmente, 60, 70, 80, e que não tiveram muito sucesso em termos de produção de leite, né? Muito porque, tirando a Busolando, não incluía uma raça holandesa, né? Uma raça de alta produção dentro do seu esquema de cruzamento. O Guzerá participou também da formação da raça Brahma e da raça Santa Gertrudes, né, que é famosa aí na origem, né, de gado sintético, né, a primeira raça sintética produzida. Foi a primeira raça zebuína ao chegar no Brasil na década de 1870. Então, é a raça mais antiga do Brasil, né, trazida pelo Barão de Duas Barras, lá do Rio de Janeiro. E é curioso falar que, nessa época, ele era um animal de zoológico. Alguns exemplares foram para o zoológico do Rio de Janeiro para serem apreciados como se fosse um antílope, como se fosse uma gazela selvagem, né, um animal selvagem, né, de tão estranho que era para os brasileiros aquele animal, né? Mas o acervo da Associação Brasileira de Criadores Zebuínos, ele começou nessa época, né? Então a gente tem registro, né, de 150 anos de Guzerá no Brasil, né? Espalhado em diversas regiões do Brasil, foi a única raça que sobreviveu produtivamente na Grande Seca, né, entre 78 e 83. Lembrando que nessa época aí, né, não era igual a seca daqui, que a gente tem barragens, grandes açudes e tudo mais. As secas eram mais severas nessa época, né, em termos de ajuste de produção. E a chegada de alimento também, né, venda de grãos e tudo mais no Ceará, não era a mesma coisa do que é hoje, né? Então, seca era uma coisa realmente muito penosa nesses anos, né? A raça é considerada de dupla aptidão, apesar de haver especialização tanto para leite quanto para corte, né, linhagens, né, variedades específicas. Tem uma habilidade materna muito boa, também, como é característico de raças zebuínas, rusticidade muito grande, né, assim como o gir, ela tem essa coisa da musculosidade dos bons aprumos, né? E o interessante, bom rendimento de carcaça. Então, no bovino de corte, né, as raças de Guzerá de corte, o rendimento de carcaça chega a 55, 50, até 58% da carcaça. Então, é uma raça muito musculosa, né? E é utilizada também, né, para cruzamento com raças europeias, formando F1, né? O F1 não é especificamente o Busolando, ele é um cruzamento Guzerá holandês, né? Desculpe pela má formatação aqui, né? Está meio embaçado, né? Produção de leite média bem mais baixa do que da GIR. 2.200 quilos, que dá uma média de 8 quilos diário. Gordura e proteína, 4,5, 3,3. Idade ao primeiro parto é um problema do zebuíno. Mas não por ser zebuíno, mas sim por essa característica não ser bem selecionada, né? Quando a gente for falar lá em gado de corte, a gente vai dar alguns insights, algumas coisas de como melhorar a precocidade sexual nesses animais, né? Intervalo de parto de 16 meses e duração da lactação até um pouquinho menor na média, 278 dias. Produz leite por menos tempo, por isso que a produção total de leite é tão mais baixa, né? Raça Sindhi hoje, a maioria está localizada no semiárido do Nordeste. A gente tem exemplares, se não me engano, na fazenda de Pentecoste, né? Quem puder confirmar aí, né? O professor Gabrimar coordena aí os rebanhos, né? Da UFC, os rebanhos, como se fosse o número de rebanhos, né? Mas o rebanho, né? Os animais que nós temos lá,
Os criadores afirmam que o gado Sindhi é notável pela rigidez dos cascos, rusticidade em campos ressequidos, sem perder crias e sem deixar de produzir leite. Principalmente por uma característica morfológica bem interessante dele, a altura. Então, é um animal de pequeno porte que ele vai gerar menos incremento de calor. Então, é meio que uma lógica de ecologia. Animais que são de maior porte tendem a ter a sua reprodução menos eficiente, com menos descendentes. Né? Então, ele investe mais em porte corporal, vamos dizer assim, seu orçamento energético, nutricional, né? E tudo mais, e usa menos, né? Mais resistente e menos reprodutivo. Né? No gado Sindhi, a gente tem essa outro foco, né? Que o animal é mais compacto, mais robusto e tem uma boa produção de cria, né? Esse animal aí, né, a odonata, ele tem produção de 26,5 quilos de leite, né? O que é consideravelmente alto, né, para esses animais. Alguma pergunta aí? Quem ligou o microfone aí? Não, né? Ele é considerado, olha só que curioso, é o gado nacional do Paquistão, descendente do gado vermelho do Afeganistão, certo? E tem esse nome porque ele é muito frequente, muito abundante na região de Sindh, no Paquistão, certo? E, se não me engano, a letra S de Paquistão, né, a palavra Paquistão não é uma palavra que existia antes, né? Esse final estão, né, que a gente tem Afeganistão, Turcomenistão, Cazaquistão, né, Kurdistão e tudo mais, né, é uma denominação comum lá das línguas da região. Mas a palavra Pax, é uma palavra artificial, que cada letra representa uma região do país. E o S representa Sindh. Né? Então, é uma coisa curiosa. Ele está mais ligado ao Paquistão do que ao Brasil. Né? Então, é um gado muito importante lá no Paquistão. Né? Houve grande expansão desde os anos 80 no Nordeste, via centros universitários e centros oficiais de pesquisas entre criadores. A ideia era que, já que esse animal consegue sobreviver no semiárido, pastejando na caatinga e produzindo leite, que toda a família do sertão tivesse pelo menos uma vaca dessa em produção para dar segurança alimentar. Ou seja, garantir que tivesse o leite desses animais dentro da composição da alimentação do homem do sertanejo, né? Das famílias sertanejas. Né? O plano era, primeiramente, fazer a região amazônica, local autossuficiente em leite e em manteiga, e depois o Nordeste. No Nordeste ele se fixou, né? Mas devido à produção de leite, né? Então, hoje em dia, uma pessoa, mesmo que seja na região mais afastada do sertão, ela consegue ir no mercantil, numa bodega, e comprar leite em pó ou comprar leite em caixa. Né? Então, hoje a gente vive uma situação de que é preferível comprar o leite do que criar gado. Né? Então, a gente teve uma diminuição significativa dessas populações pelo desinteresse em criação nos dias de hoje, né? Nos últimos 20, 30 anos. Né? Isso aí é até uma coisa curiosa, que na Amazônia, hoje, né, eu estou falando de Amazônia mesmo, não estou falando de cidades grandes como Manaus, como Belém, estou falando na Amazônia mesmo. Em alguns lugares se come mais frango do que peixe, ou seja, se come frango congelado vindo do sul do Brasil e que está disponível lá. Né? Então, são mudanças no perfil do consumidor, né?
hoje em dia, né? Então, você imagina que, né, na nossa região também, a gente tem essas mesmas tendências, né? Característica, raça rústica e de dupla aptidão. Como ela é uma raça de menor porte, o primeiro parto é entre 29 e 32 meses, um pouquinho mais precoce do que as outras raças zebuínas. Produção de leite bem baixinha, 2.545, apesar dos indivíduos excepcionais, né, como aquele da foto lá. Leite rico em gordura, com uma média de teor de gordura de 4,3%, né? Então, aí, aqueles dados ali, vamos dizer, mais locais, e esses dados da Embrapa genérico, né, da raça síndico, 2.200 quilos, produção de 7 quilos, né, intervalo, idade do primeiro parto 31 meses, intervalo de parto 13 meses, mais próximo do 1 bezerro por ano, e duração da lactação bem curtinha, 260 dias, comparado aos 305 dias. Né? Nossa última raça aqui é a raça Giro-Holanda, que é oriundo de cruzamento, né, de bimestiços de 5/8 holandês com 3/8 de leiteiro. Oficialmente criada nos anos 90, mas já utilizada desde os anos 40 no Sudeste brasileiro. Então, a gente tem cruzamentos desse nível de 5/8, 3/8, com uma população fixada ali na região do Vale do Paraíba, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e na região também da região da Zona da Mata Mineira, desde anos 50, 40, 50. E os mestiços giro-holandês, eu não estou falando do giro-holanda especificamente, estou falando do gir com o holandês, em qualquer dos seus graus de composição genética. São responsáveis por 80% da produção leiteira brasileira. Então, o giro-holanda ele consegue juntar o melhor dos dois mundos. Boa produção do holandês com rusticidade, né, e adaptabilidade do bovino zebu, né? Então, produção média, cerca de 5.000 quilos, produção diária, cerca de 17 quilos, teor de gordura 3,9, superior ao holandês, teor de proteína na mesma média do holandês, 3,3, idade ao primeiro parto ainda tardia, 36 meses, 35 meses em média, intervalo de parto 14 meses e duração da lactação 280. Então, tem atributos que puxam mais para o holandês, tem atributos que puxam mais para o desempenho do giro, certo? Agora vamos falar de cruzamentos, especificamente, não os cruzamentos, vamos dizer assim, que são utilizados... Opa! Só um minutinho aqui, só terminar essa parte do cruzamento, a gente vai focar inicialmente só na parte do cruzamento relacionado à formação da raça sintética, e depois a gente vai mostrar os outros cruzamentos que podem ser utilizados livremente, né? Então, quando a gente fala do girolando, a gente está falando de que é um animal já de uma raça estabelecida sintética, beleza? O Stênio está perguntando, em termos de conversão alimentar, qual é a melhor raça? Stênio, as melhores raças em termos de conversão alimentar são as raças de pequeno porte. Então, em estudos feitos, a melhor raça de conversão alimentar de alimento em leite é a Jersey, certo? Porque ela tem uma estrutura corporal bem compacta e aí vai depender também, Stênio, de qual é o produto que você está falando. Se você falar em quilos de leite, é uma coisa. Em falar em quilos de gordura, a Jersey ganha disparado. Quantidade de alimento que você fornece para produzir quilos de manteiga, por exemplo, quilos de gordura mesmo, né? Creme de leite, né? Nata, né? Melhor dizendo. Então, a raça Jersey aí é cotada para melhor conversão alimentar em termos de sólidos. Então, a gente tem também que uma boa raça para conversão alimentar é a Cindy também, e, por que não, a Pardo Suíça, apesar da Pardo Suíça ter um porte maior. Mas, entre as raças apresentadas aqui, a Jersey. Beleza? Então, o objetivo
do cruzamento, como vocês já estão acostumados, né, é otimizar o mérito genético aditivo de diferentes raças, explorando variação genética existente entre raças, como resultado da seleção direcionada para objetivos específicos. E uma outra característica é que a formação das raças sintéticas ou compostas que apresentam versatilidade genética para utilização em sistemas e ambientes mais adversos. Então, o primeiro tipo de cruzamento é o cruzamento simples, que é a utilização de duas raças, né? A gente pode ter utilização contínua de vacas F1, ou seja, toda vez eu vou precisar cruzar um touro holandês com uma vaca gir e formar uma vaca meio sangue gir holandês. Ou então, um touro holandês com uma vaca Guzerá e utilizá-lo F1 para em termos de produção, né? E o cruzamento típico é o europeu com o zebu, formando o meio-sangue. Se você vê na literatura, o meio-sangue é o melhor tipo de cruzamento em termos de produção, em termos de resistência a carrapato, em termos de qualidade do leite. Então, por que a gente não vê 100% das propriedades, né, ou então a maioria das propriedades, usando gado F1? O problema maior é essa vaca F1, o que nós fazemos com ela depois? Ela vai precisar, né, entrar em ciclo reprodutivo para produzir o leite. Ela vai precisar parir. Ela vai parir de qual touro? De um outro touro europeu? De um outro zebu? De um outro F1? Se ela parir de um europeu, vai formar um 3/4. O 3/4 não tem o mesmo nível de rusticidade e adaptabilidade do F1. Se eu colocar o zebu, ele vai ficar 1/4 holandês, 3/4 zebu. E ele vai ter uma produção bem mais baixa. Se eu colocar um touro F1 em cima de uma vaca F1, o que vai acontecer? A gente vai perder a heterose. Epistasia. Heterose é o conjunto total, né? A heterose entra dominância, epistasia, complementariedade, entra tudo. Então, estamos resumindo aqui com o nome heterose, né? Então, nós vamos perder a heterose. Beleza? Esse é o grande problema, né? A desvantagem é de manter um rebanho zebu, ter uma vacada gir sempre disponível para receber inseminação, ou então ter que comprar toda a vida um F1, né? Professor, apesar do sobrenome dele ser Madalena, o nome dele é Fernando Henrique, ele é um homem. Né? O professor Madalena, só para vocês não estranharem que eu estou falando professor Madalena e não professora Madalena, né? O professor Madalena, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Inclusive orientador da professora Sônia no doutorado dela, ele fez uma proposta bem interessante. Ele separou em fazendas criadores, como se fosse um rebanho núcleo, como existe na suinocultura e na avicultura, né? E fazendas leiteiras, que só vão adquirir esses animais para produção. Então, esse esquema seria muito interessante, né? As fazendas criadoras, sim, manteriam animais zebu puros e animais holandês puros. Ou então elas poderiam adquirir o sêmen do holandês via compra, né? De palheta de sêmen, vindo lá da Holanda, vindo do Canadá, dos Estados Unidos, do melhor do mundo. Nova Zelândia, Austrália, que seja qualquer uma dessas. E teria um outro rebanho zebu puro, em que zebu seria cruzado com zebu. As novilhas F1 iam para venda, para produção em fazendas leiteiras.
E as F1s, nós teríamos que os machos e fêmeas produzidos a partir da inseminação dessa vaca F1 iriam para venda, né? E os machos F1 formados nessas fazendas núcleas, essas fazendas criadoras, também iam para venda, né? Então, o que o cara podia fazer? Nessa vacada F1 da fazenda leiteira, botar um macho de corte, né? Depois esse esquema foi adaptado lá na EPAMIG, em Minas Gerais também, que é o programa Vaca de Leite Bezerro de Corte. O que eles fazem? Bota um Nelore em cima da vaca F1. Bota um Guzerá em cima da vaca F1. O que vai acontecer? Essas fêmeas e machos aqui, opa, onde está o cursor? Essas fêmeas e machos aqui vão ter heterose e capacidade de crescimento de uma linhagem de Guzerá de corte e de Nelore do mais alto padrão. Esse esquema funciona muito bem na Europa. Na Europa, eles criam gado holandês puro. Só que não vale a pena pegar todo o rebanho que está em produção e inseminar com touro holandês da mais alta produção de leite. Porque vai ser um custo, né? Normalmente, elas adquirem de fazendas criadoras o holandês puro. O que eles fazem? Bota touro europeu continental de tamanho monstruoso para cruzar com as vacas holandesas. Então, a gente está falando de animal grande mesmo. Cimental de corte, pardo suíço corte, aquela raça da musculatura dupla, né? A Belgian Blue. A Belgian Blue é usada em cima de vaca holandesa. E muito da carne que se consome na Europa, né, que é vinda propriamente da Europa, né, que é criada na Europa, é carne de Belgian Blue com vaca holandesa. Qual é o problema desse esquema do Brasil? Nós não temos fazenda criadora e nós não temos produtores de leite que compram vacas, que compram novilhas. A maioria das nossas fazendas produzem as próprias novilhas. Então, não tem como esse esquema se sustentar se não houver fazendas criadoras que funcionam desse jeito. Em algumas regiões do Sudeste, a gente tem criadores de holandês só para produzir meio sangue. E tem algumas fazendas leiteiras que compram a novilha. Mas na maioria do Brasil, na maior parte do Brasil, é produção própria. Então, esse esquema aqui não funciona muito bem em todos, porque a gente depende da existência dessa fazenda criadora. E essa fazenda criadora depende da existência de mercado consumidor, fazenda que vai comprar a novilha F1 dela. Beleza? Assim, a novilha Zebu, ela estaria aqui, entraria novamente, né, para formar aqui o rebanho Zebu. Macho Zebu ia para venda, né, aqui como material genético, possivelmente, né, e o ciclo se fecharia. A gente poderia usar utilização contínua de touro de raça europeia. Toda geração utilizar gado holandês, por exemplo, touro holandês, né? Só que a gente tem um problema. A gente vai ter que a fração de europeu maior demanda maior manejo e nutrição. E maior controle carrapaticida também, né? Sanitário também. E para chegar no nível genético do europeu, isso vai demorar tempo, né? Em torno de 4, 5 gerações aí, dependendo do grau de sangue base, né? Da composição genética base, né? E esse longo tempo permite ajuste no manejo. Mas, se esse manejo for muito caro e muito difícil, muita gente não vai adotar esse esquema. Então, o cruzamento absorvente ir formando a cada geração, né,
aumentando a proporção da participação do genótipo europeu. Então, F1, 3/4, 7/8, 15/16, até o 31, 32. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Na quinta geração, a gente obtém um indivíduo que é considerado holandês puro por cruza. Certo? Cruzamento alternado simples. É muito utilizado na prática e é bom para baixo nível de manejo e reposição com peso do próprio plantel. Sabe onde é utilizado muito esse tipo de cruzamento alternado? Na Nova Zelândia, em que eles criam um animal a pasto. Eles usam uma geração holandês, outra geração Jersey. Holandês, Jersey, holandês, Jersey, holandês, Jersey. É o que eles chamam de Kiwi Crossing. Né? É chamado de Kiwi porque Kiwi é um nome genérico assim do pessoal da Nova Zelândia, né? É igual você chamar o brasileiro de Tupiniquim ou o americano de Yankee, né? É um nome popular assim, né? Então a gente tem que esse cruzamento Kiwi, né? Ele é utilizado e mantém o grau de sangue entre 60% e 70% de cada raça, cada geração. Então, nesse esquema lá da Nova Zelândia, por exemplo, né, desse meio gersolando, que não pode ser chamado de gersolando, né, é o kiwi, ele mantém alta produtividade relacionada à produção do holandês e alta qualidade de leite, né? A Nova Zelândia é um dos maiores exportadores de leite em pó do mundo, dos grandes produtores de leite do mundo, e, ao mesmo tempo, ele mantém também os bons aprumos e a boa habilidade de pastejo dos animais criados a partir desse tipo de cruzamento, né? Então, troca-se touro a cada geração. A gente pode fazer também com o zebu, né? Então, a cada geração, a gente vai alternando o reprodutor a ser utilizado. Temos também a possibilidade de tricross, né? A gente poderia usar duas raças europeias e uma raça zebuína. Uma raça europeia de alta produção, que é o holandês, e uma raça europeia de precocidade sexual, para corrigir a precocidade sexual do Gia, e de bons aprumos e qualidade do leite para corrigir essas deficiências da holandesa. Então, vai se complementar. Vai pegar a rusticidade de boa musculosidade e resistência aos parasitas do Gia, essa precocidade, qualidade do leite e também esses bons aprumos do Jersey, e vai pegar a alta produção do holandês, certo? Como seria feito esse cruzamento? Né? Isso aí vai exigir bom manejo, porque a gente vai ter diversos grupos genéticos, mas a gente pode fazer isso por sêmen também, né? O jeito de fazer seria o europeu com zebu, criando o F1, e um touro Jersey sobre uma vaca F1, formando um indivíduo aí, né, meio sangue Jersey, 1/4 holandês e 1/4 Gi, certo? Ou seja, ele seria 3/4 europeu, mas esses 3/4, essas 3 partes de europeu, 2 partes são do Jersey e 1 parte é do holandês. É um esquema muito interessante, mas é um tanto quanto complicado. O que você vai fazer depois com esse animal? Essa vaca que é meio sangue Jersey, 1/4 holandês e 1/4 Gi. Você vai colocar gado de corte para ir acabar com ela? E como que você vai ter outra vaca dessa? Você vai ter que repetir o cruzamento de novo. Então, sem uma empresa, né, um rebanho núcleo que forneça esse tipo de animal, ou não produzindo na própria propriedade, isso é inviável. Por isso que a gente não vê um tipo de cruzamento, né? Um cruzamento desse é bem utópico, é bem interessante em termos produtivos, mas insustentável na prática por conta da gente não ter uma estruturação desse sistema de produção. Né? E a gente tem os 5/8. Os 5/8, ele não é tão bom quanto o meio sangue e o 3/4.
mas ele é a base da formação dos sintéticos, né? Então, por exemplo, para quem quiser produzir o girolando, entre aspas, do zero, né? A gente vai ter que os 5/8 vai ter predomínio de uma raça, normalmente é a raça europeia que predomina, retenção de heterose e manutenção de características importantes de raças ebuínas, apesar de que essa retenção de heterose ela é baixa, né, comparativamente. Né? Então, um esquema para produzir girolando seria pegar, fazer um meio-sangue, né? Aqui a gente vai ter um meio-sangue holandês gir, acasalar com um touro gir e formar uma vaca 3/4 gir, cruzar com o touro holandês, e aqui a gente vai ter os 5/8. Pegar essa vaca 5/8, cruzar com o touro também 5/8, e aqui está o girolando. Ou seja, só é girolando se for pai 5/8, 3/8, né? 5/8 holandês, 3/8 gir, e mãe 5/8 holandês, 3/8 gir. Um esquema aqui que pega um atalho seria pegar um touro holandês com a vaca gir e formar um meio-sangue, e ao invés de usar um touro holandês, ou um touro gir, né, na verdade, um touro gir em cima da vaca meio-sangue, pegar um touro 3/4. Hoje em dia já existem opções de sêmen de touro 3/4. Né? E aí, com uma geração depois do meio-sangue, a gente já tem o 5/8. Isso facilita muito para a formação do girolando, que depois é só botar o touro girolando em cima da vaca girolando, da vaca 5/8 para formar o puro sintético. Né? E aqui, para facilitar essa composição, a gente tem que as associações, né, a associação do girolando aceita aproximações. Ou seja, se você fosse levar à risca esses 5/8, 3/8, só os quadradinhos pretos seriam girolando. Né? A associação diz que os quadradinhos cinza já são aproximados 5/8, e se você pegar um cinza com um cinza, você tem um girolando aceito. Né? O puro sintético formado. Então, eles são bem flexíveis nessa questão para facilitar a adesão ao girolando. Certo? Algumas considerações finais com relação aos cruzamentos. Animais meio-sangue e 3/4 holandês gir foram os que apresentaram melhor desempenho produtivo e econômico em relação aos outros cruzamentos. Então, melhor cruzamento, meio-sangue. Melhor genótipo para o Brasil, né? Baseado em pesquisa com a Embrapa, meio-sangue. Segundo lugar, 3/4 holandês gir. Vai aumentar a produção sem diminuir muito a questão da rusticidade e da resistência ao calor e aos parasitas. Né? Então, melhor desempenho produtivo e econômico em relação aos outros cruzamentos, em condições de manejo das áreas tropicais, sendo, portanto, a alternativa mais recomendável para essas regiões. Para sistema com bom nível de manejo, cujas produções variam entre 2.800 e 4.200, ou seja, 9 a 15 quilos de leite por dia, recomenda-se uso contínuo de animais F1 ou meio-sangue, absorção por holandês para chegar ao puro por cruza, se o sistema de produção, né, se as instalações assim permitirem, a temperatura assim permitir, né, cruzamento alternado com repetição do holandês. Né? Holandês, zebu. Holandês, zebu. Certo? Não deixando o holandês predominar sempre. Né? Embora isso ocasione em desbalanço, né, aí uma descompensação aí das organizações dos grupos de manejo alimentar e manejo de lactação. Para sistema com manejo comum, cuja produção é inferior a 2.800, né, menos de 9 quilos por dia, animais F1 ou meio-sangue, e cruzamento alternado simples holandês zebu. Embora o 5/8 bimestiço tenha apresentado mais baixo desempenho comparado ao meio-sangue 3/4,
o uso de touros mestiços simplifica muito o manejo para o produtor. Mas é importante usar touros melhoradores provados pelo teste de progênio para compensar a perda de heterócito. A perguntinha aqui do Rafael: venda de embriões F1 ainda é inviável? Transferência de embrião, né, venda de embrião, é viável só para melhoramento, porque o custo da técnica ainda é elevado. Então, ele é viável quando o valor do embrião paga o processo. Mas se a gente estiver falando de sistema de produção, a gente está dizendo que, até pouco tempo atrás, inseminação artificial era de baixa adoção no Brasil. Né? Se a gente falar em gado de corte, menos de 10% dos produtores de gado de corte do Brasil usam inseminação artificial. Né? E em gado leiteiro esse número sobe significativamente, mas ainda assim é difícil a adoção de tecnologia reprodutiva em sistema de produção brasileiro. Né? Então, transferência de embrião, então, que o rendimento ele é baixo, né? O custo-benefício, digamos assim, para animais de baixo potencial genético, ele é baixo, ele não é viável para a produção. Ele é viável para, se o valor agregado da genética do embrião valer a pena. Ou seja, se eu quiser formar um rebanho de uma para raça pura, para F1, realmente, como está na sua pergunta, diria que não. Né? Se alguém tiver algum argumento oposto aí, mostrando que em algum lugar funcionou, eu estou aberto a escutar. Mas, pelo que eu vejo na prática, aí, eu ainda não vi comercialização de embrião F1. Transferência de embrião, comercialização de embrião só para raça pura mesmo. Beleza? Dado ao bom desempenho do tricross com Jersey, conclui-se que é viável utilizar essa alternativa, ou seja, usar touro Jersey em cruzamento com holandês e zebu, principalmente se forem pagos maiores preços pela gordura e proteína do leite. Acrescentaria a esse relatório da Embrapa Gado de Leite a disponibilidade de fornecimento desses animais, né? Ou a possibilidade de manter duas ou três raças dentro do mesmo rebanho. Né? E devido ao menor porte dos animais desse grupo genético, há de se considerar este inconveniente se o aproveitamento de machos para corte é importante. Ou seja, se nascer um animal desse tricross macho, ele vai ser bem inconveniente para venda para corte. Né? Por sorte, hoje a gente tem sêmen sexado que, por um custo ainda conveniente, né, para o pessoal de gado de leite, né, é cerca de o dobro do valor da palheta, mais o prejuízo que você teria pelo nascimento de um macho, né, o investimento na prenhez de uma fêmea, de um bezerro macho, isso aí seria compensatório você usar sêmen sexado em produção leiteira, né, dependendo do sistema de produção, obviamente. Né? Consideração final. Cruzamento não resolve o problema de manejo. Isso é fato. Né? Não vai adiantar você colocar Jersey, colocar holandês em cima de holandês dentro de um rebanho em que falta comida. Né? Então, como dizem vulgarmente aí, a genética entra pela boca. De nada vai ter a genética se você não der condição favorável para desempenho, né, para manifestação do fenótipo, né, condição ambiental positiva. Certo? Isso aí, a esse ponto, essa altura do campeonato, eu acho que é mais do que claro para vocês, né, que resolveram pegar essa disciplina. Beleza, pessoal? Eu acho que esse é o último slide. Sim, último slide. Alguma pergunta mais relacionada a esse tema? Não? A partir de agora, pessoal, a gente vai estar só com uma aula ao vivo, a gente não vai deixar tema gravado, não. Eu vou deixar materiais complementares sobre genética, né, naquela abazinha de materiais complementares. Quem quiser ler um artigo, ler alguma coisa sobre alguma coisa específica, eu vou deixar por lá e eu deixo o link
para vocês também no grupo do WhatsApp, beleza? Pode perguntar. No caso, por exemplo, uma situação. No caso, eu percebo que não compensa tanto produzir leite, compensa mais produzir queijo. E o meu sistema é bastante rústico. Eu penso em fazer um cruzamento entre Jersey e Cindy ou Guzerá. No caso, seria interessante tem algum ponto de benefício eu cruzar a Cindy com a Jersey, tendo em vista que as duas têm mais ou menos, não as fêmeas, né, obviamente, mas tendo em vista que elas são mais próximas em relação a tamanho? Olha, teria... Hipoteticamente, sim. Embora eu não tenha nunca visto nenhum dado de produção desse cruzamento. A gente tem, sim, uma expectativa baseada na teoria, né, de que o Jersey, por ser uma raça taurina, e a Cindy, por ser uma raça zebuína, elas teriam uma complementariedade, né, genética e teria heterose. Certo? Mas um fato muito importante é que a Cindy, dependendo da genética dela, né, ela vai rebaixar um pouco a produção média total. Então, de nada adianta a gente ter um leite de alto grau digamos, de sólidos totais, de alta composição de sólidos totais, se a gente produz pouco leite, né? Como diz um colega meu, é melhor tirar leite de macaca, né? Que é bem concentrado, leite de mulher também, né? Bem concentrado em sólidos totais, né? Mas não dá muito, né? Então, leite de porca também, né? Leite de égua, e tudo mais, né? Vai produzir bem pouquinho e vai dar um leite que vai ser só sólido, né? É quase uma manteiga saindo da teta, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente teria, Anderson, que a questão é mais relacionada à produção mesmo. Se você tem que o gado Jersey ele produz mais do que o Cindy, e que o gado Jersey ele produz mais gordura, em média, por litro de leite do que o Cindy, a heterose não vai aumentar a produção a mais do que já é a média do Jersey. Certo? É uma expectativa baseada em teoria. Certo? É porque, assim, você pega a Jersey com, sei lá, 5.000 quilos por lactação e uma Cindy 2.000 quilos por lactação, qual é a média entre 5.000 e 2.000? 3.500. Qual é a média da produção de gordura? 5,3 numa e 4,5 na outra. Para quanto vai a média? Aproximadamente 5. Ou seja, se você considerar só a média das duas, você rebaixou a produção de leite e rebaixou o nível de sólido. Então, vai ter que ter um nível de heterose muito significativo. Eu não apostaria. Se fosse para apostar baseado no conhecimento teórico, eu não apostaria. Entendi. Eu pensei que fosse interessante, dado o tamanho, né, das duas. Pois é, assim, se você considerar tamanho, você está diminuindo o tamanho. Ok, porque a Cindy é ligeiramente, né, é a mais baixa do que a Jersey. Mas até que ponto isso é benéfico em sistema de produção? Beleza? É uma questão. E eu sinceramente, nunca vi nenhum cruzamento desse tipo para dizer cientificamente se a minha opinião está correta. Mas, baseado na teoria, não seria muito proveitoso, não. Obrigado, professor. Nada. Alguém mais? Questões, pessoal? Professor, Diga. se eu cruzar 2 tricrões, dá certo? Olha, aí você tem um problema de retenção de heterose, certo? Da mesma maneira, você cruzar 2 F1. O que acontece quando você cruza 2 F1? A sua heterose cai pela metade.
Então, ao invés de ter 100% de heterose, vamos dizer que a heterose aumentou 1.000 quilos a produção de leite. Quando você cruza dois F1 de mesmo nível de produção, essa heterose vai baixar para 50% disso. Vai ser 500 quilos. Você está disposto a perder isso? É uma questão do F1. Agora, no tricross, a gente tem que a retenção de heterose é maior. Nesse esquema aí, se não me engano, eu tenho que fazer a conta, né? Aqui eu não vou parar para fazer essa conta, mas a retenção de heterose é em torno de 60% a 70%. Entendi, professor. É uma retenção de heterose que é superior à do F1. Então, talvez valeria. Então, vamos dizer lá, que seja os mesmos 1.000 quilos a mais que o tricross deu em relação à média das raças puras. Então, a gente vai ter 700 quilos. Vale a pena economicamente? De certo nível, sim. Mas e depois que você tiver o tricross com o tricross, esse filho? O que a gente faz com o tricross bimestis? Vamos formar uma nova raça? Né? Então, a gente tem que pensar também no futuro, né? Entendeu, Marcelo? Entendi, professor. Não, perfeito. Muito obrigado. De nada. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Ok, então. Então, vamos ter 3 semanas de melhoramento de gado de leite. Essa foi a primeira semana. A partir da semana que vem, a gente vai falar sobre as principais características que são medidas e os efeitos ambientais nas avaliações genéticas do gado de leite. Certo? Então, bom final de semana. Até mais. Professor, só mais uma coisa. Eu enviei o nome da minha equipe pro trabalho, viu? O senhor já enviei na semana passada. Eu recebi. Valeu. Tá ok. Falou, pessoal. Bom final de semana. Até mais.